Você já parou para pensar quanto tempo do seu dia você passa olhando para uma tela? São inúmeras notificações, e-mails, redes sociais, porque hoje a gente está em um mundo em que a conexão digital é uma constante. Só que, por outro lado, a desconexão com nós mesmos e com as pessoas que estão do nosso lado acabou se tornando uma preocupação. Eu sou Letícia Mendes e o tema da nossa conversa é estar presente é o melhor presente. A gente vai falar um pouquinho sobre hiperconectividade, saúde mental e a segurança de dentro para fora. E para falar desse tema tão importante, eu convido Gustavo Campos, que é analista de saúde mental, diversidade, equidade e inclusão aqui na Anglo-América. Gustavo, seja muito bem-vindo para a nossa conversa. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente com um tema tão relevante, seja no cenário das próprias empresas ou da sociedade em geral. Sou psicólogo, eu atuo na Anglo-América tanto com os atendimentos de suporte à saúde mental, em processo de avaliação psicossocial também, e também em toda a estratégia voltada para a saúde mental, inclusão e diversidade. E para trazer uma visão mais científica e do mercado, eu convido também o Dr. Jô Furlan. Ele é médico, nutrólogo e neurocientista, especialista em neurociência comportamental. Doutor Jô, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, minha amiga. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante que eu vou dizer para você que talvez esteja relacionado a uma das questões mais paradoxais ou disruptivas da vida moderna. A gente nunca viveu nada parecido com o que a gente vive no momento. Então, isso é um momento de grandes oportunidades, grandes desafios e grandes problemas, né? Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, doutor Jô, por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui com a gente nessa conversa tão importante. E para começar esse nosso bate-papo, eu queria trazer um dado. O Brasil registrou mais de 470 mil afastamentos de trabalho relacionados a transtornos mentais em 2024. É um dado que traz, né, muita atenção, chama muita atenção da gente. E, por outro lado, também a gente sabe que o uso excessivo de telas está relacionado a sintomas de ansiedade e de depressão. E por que eu trago, né, esses pontos para o início da nossa conversa? Porque aqui na Anglo-América a segurança ela é inegociável. E a gente sabe que ela não se faz somente com EPIs. A segurança ela precisa começar de dentro para fora. Então é por isso que a gente traz esse convite no início do ano, para você cuidar da sua saúde mental e para você olhar para dentro de si mesmo. Então, para começar, eu queria trazer um ponto que muitos têm chamado de epidemia da saúde mental e que pode ser intensificado ali com o uso excessivo de telas. Então, Gustavo, doutor Jô, eu queria que vocês comentassem para as pessoas que nos ouvem o que esse uso excessivo de tela causa no nosso cérebro que acaba provocando essa queda de produtividade e essa falta de atenção. Quando a gente começa a imaginar, né, eu criei o termo treinador comportamental, então vocês me perdoem o gerúndio, né? A gente é sempre uma forma de incluir as pessoas no diálogo. Quando a gente começa a pensar em saúde mental, a gente teve uma mudança expressiva agora, recentemente, em relação ao NR1 e NR7, avaliando as questões dos riscos psicossociais. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que nós temos que entender é que, na história humana, quando você fala de revolução industrial, onde você mecanizou o processo, quando você fala da... Eu sou quase uma geração baby boomer, pós-45, eu nasci em 67, você está falando em questões de uma geração que meu pai trocava o cheque na sexta-feira para ter dinheiro no final de semana na padaria, e eu duvido que a Letícia e o Gustavo tenham um talão de cheque, né? Eu ainda tenho aqui por causa de uma das minhas empresas, mas isso mudou muito rápido. Eu lembro que em 2011 eu dei uma entrevista para um portal, eu, o Cortella e o Marins, eu acho, falando sobre profissões de futuro. E eu citei 3. Uma delas é que talvez seu filho fosse piloto de drone, talvez seu filho fosse um gestor de marketing digital, que é um conceito que eu lancei em 2014, e talvez seu filho fosse um profissional de mudança.
que mistura psicologia e administração, Gustavo. Por quê? Porque ele tem que ser capaz de passar pelo processo de transição. Então, como é traumática a transição, a gente tem que entender da parte comportamental para poder ajudar essa transição na empresa. E a gente tem, por último, o último gênio que saiu da garrafa, e uma das minhas empresas é de tecnologia, é entender a inteligência artificial nesse processo. Então, quando nós falamos da hiperconectividade, a gente está falando de, pela primeira vez nos últimos 20 anos, os neurocientistas avaliarem que a geração subsequente, os nossos herdeiros, tenham uma inteligência inferior aos dos pais. Nós não conseguimos imaginar. Eu lembro de uma entrevista minha falando sobre o GPS, né, que a gente aplica o aparelhinho, né? Então, assim, tudo mudou de uma forma que a gente não imaginava, e o nosso desafio é como construir essa nova realidade. Ótimo ponto, Ju. A gente, eu achei essa reflexão super válida, porque a sociedade está sempre em transformação, né? Então, cabe a cada geração, em seu formato de lidar ali, né, com as atualizações, assim, ponderar essas questões, né? É, e eu vejo a própria questão da hiperconectividade, pensando no aspecto comportamental mesmo, é um vício, né? Assim, já pode ser considerado como vício, a própria OMS tem sinalizado sobre isso, e o vício ele parte do hábito, né? E para a psicologia comportamental, o hábito é esse comportamento aprendido que, devido a certas sequências de repetições, ele praticamente se automatiza, né? Então, o uso do celular já é algo automático. Às vezes, até por uma segurança numa interação social, o gatilho já é pegar o celular, assim, fingir que está lendo alguma notificação, às vezes simular que está ocupado ali, mas como uma proteção, às vezes, de certa interação ali presencial, ou para fugir de um certo desconforto, né? E a problemática que eu vejo nesse sentido é porque entra nessa situação exemplo que eu citei, mas entra em diversas outras situações, e o quanto isso tem afastado a gente da realidade de fato, né? O Dr. Joe citou no início que é um assunto paradoxal, e realmente como é que a gente pode pensar numa hiperconectividade. Então, se a gente pega o exemplo de redes sociais, pessoas com 1.000, 2.000 seguidores, e ao mesmo tempo esse sentimento de solidão tão aguçado, né? As pessoas cada vez mais isoladas, com dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos, com dificuldade de ter um pensamento mais aprofundado, né? E eu achei super interessante essa questão do QI, né? Porque a gente carrega a expectativa que cada geração que venha supere a anterior, né? E quando a gente vê esses indicadores, assim, de QI em queda, e há vários estudos que apontam que é o próprio uso da tecnologia mesmo, né? Isso é algo assim que já surge como um primeiro alerta para a gente, né? Hoje eu tenho paciente, Gustavo, Letícia, que tem problema de hiperconectividade e tem 70 anos. Isso é um problema de hiperconectividade, porque você compromete uma série de coisas. Agora, o que a gente tem que entender é que a hiperconectividade ele tem um impacto diferente de acordo com a idade. Eu sou o famoso defensor do zero telas até os 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e não é zero tela de televisão, gente, é zero tela de celular. Por quê? O celular dá uma sensação de egoísmo muito forte. É igual os pais que têm filho único e compram um refrigerante para o filho. E eu sempre ensino, coloque, sirva você, sirva o pai, sirva a mãe, e a outra parte é da criança. Não é o meu, para não ter a sensação de egoísmo, é para mim, né? E numa sociedade onde tem a diminuição do número de filhos, isso é uma coisa importante, senão eu crio uma criança que se sente o eixo do mundo, né? Que na hiperconectividade vai ter mais desafios em relação a lidar com a tal da frustração, que a frustração nos evolui, não nos regride, né? Aprender a lidar com a negação faz parte do processo de crescimento. Então, quando a gente fala em o que está acontecendo com o jovem, com o adulto e com o idoso, a gente está abrindo
um universo de perspectivas e contextos diferentes, né, Gustavo? Exatamente. Eu gostei muito de vários pontos que você trouxe, e eu fiquei refletindo aqui. A hiperconectividade ela pode gerar sintomas, gera sintomas, e por vezes a hiperconectividade é um sintoma, né? Dentre os estudos que eu fiz, assim, preparatórios para esse momento, a próprio cenário assim de pessoas 50 a mais, por vezes o próprio isolamento social, né, a falta de espaço em programas sociais, a falta de atividades específicas levam essas pessoas para o vício nas telas, né, que é onde elas se sentem conectadas, onde elas têm uma fonte de prazer também. No ponto da empatia, eu gosto muito de uma definição que fala sobre aproximação de realidades, né, uma forma de eu tentar aproximar minha realidade da sua, né. E quando eu penso na hiperconectividade, principalmente no cenário das redes sociais, uma primeira reflexão que vem à mente é que a realidade manifesta ali, por vezes, não condiz com a realidade que a pessoa vivencia, né? Então, as redes sociais não é um espaço para a gente postar exatamente o que é vivenciado, mas sim o que a gente quer demonstrar para o outro, né? E aí já gera um grande impeditivo para esse próprio termo da empatia. Como é que eu aproximo realidade se a realidade manifesta ali não tem a ver com a real? É muito interessante esse ponto que o Gustavo trouxe, que a gente faz, essa associação, né, do uso das redes sociais com a saúde mental. Então, o que que essa hiperconectividade também está impactando na nossa saúde mental, quando a gente fala desse ambiente que, prioriza tanto a imagem, quando a gente fala das pessoas publicarem só o lado bom da coisa, né, eu só vou mostrar ali a minha felicidade nas redes sociais, então, como que isso cria uma falsa ilusão na nossa cabeça e impacta, né, a saúde mental? A gente traz ali questões de insegurança, de autoestima, que acabam provocando também a ansiedade, a depressão. É um ponto muito interessante, né, da gente fazer essa relação das redes sociais com a saúde mental. Você sabe que, vamos lá, eu sou um pouquinho mais antigo que vocês, né? Vocês são jovens. Quando lançou o Facebook, eu lembro muito de um especialista em tecnologia chamando de EgoBook. Eu estou aqui, olha, eu não vou virar para vocês, mas é que o meu escritório tem o privilégio de estar de frente para o mar aqui no Alto da Falésia. E às vezes as pessoas, mesmo na minha equipe, eu tenho uma empresa de tecnologia, não, porque a gente tem que dizer onde você mora, onde você vive, como é a sua vida. Falei, gente, eu fiquei 7 anos na Amazônia trabalhando em comunidades ribeirinhas. Eu sou um dos caras do mundo com mais horas trabalhando. E a gente vivia uma realidade onde a gente tinha um pareamento há 2.000 anos atrás, Letícia. Eu não estou falando de século passado. Estou falando de uma casa onde não existe nada de tecnologia. Tá? Eu estou falando que as pessoas não deviam nada à época de Jesus. Que se você der um maço de nota, ele pode ser bucha para fazer o fogo, porque o dinheiro não compra nada, porque não tem nada para ser comprado. Eu vivi isso. Papai do céu me colocou isso para me ajudar a entender. Então, às vezes, quando eu brinco com a minha equipe, eu falei, gente, eu tenho pessoas que me seguem que mal tenho o que comer, então ostentar ou demonstrar o que eu vivo, o que eu faço, eu acho muitas vezes desrespeitoso. A gente vive uma cultura do eu faturei 5K, 6K, 7K, 8K, né, Gustavo? E assim, o quanto você tem contribuído? Existe uma parte do juramento do médico que ele diz: se eu não for capaz de curar, que eu seja capaz de amenizar a dor. E quando você vive uma cultura de ostentação, eu acho que as redes sociais, né, quando a gente fala de tela, pensando em rede social, a gente está falando exatamente disso, dessa cultura de ostentação. Pessoal, sextou, eu estive no meu consultório de manhã, dei entrevista, tá? Desmarquei uma reunião que eu tinha na hora do almoço para poder fazer a gravação agora. Então, assim, quão melhor nós estamos trabalhando para sermos como seres humanos. Né? A pergunta que eu faço, que eu insisto em fazer, sabe, Gustavo, sabe, Letícia, para amigos, eu tenho amigos famosésimos de influencers altamente qualificados, mas eu falei,
o quanto você está amenizando a dor das pessoas, o quanto você está contribuindo para que essa pessoa possa romper. Eu não sei vocês, mas os meus pais não fizeram faculdade. Meu pai era um vendedor, vendia macarrão, representante autônomo. E minha mãe, professora primária, que fez magistério. Então, eu sou a primeira geração de universitário da família. Eu não quero estar na pele das minhas netas. Os meus filhos fizeram faculdade, mas a gente espera, e eu sou muito. Gente, o cérebro foi feito para ser esticado, né, Gustavo? E o ano passado tivemos uma das primeiras pesquisas que comprovaram que o nosso lobo frontal e pré-frontal, eles adoram a acomodação, que é compatível com as redes sociais, principalmente quando você fica escrolando, porque você se acomoda e fica nesse processo passivo. Então, como a gente vai lidar, que sociedade a gente vai construir quando a gente está olhando mais o nosso umbigo do que o dos outros, né, Gustavo? Gente, então, com base com tudo que a gente conversou aqui até agora, vocês acreditam que a gente já pode falar em vício em redes sociais ou em vício no celular? A forma pela qual a gente percebe a hiperconectividade, você imagina o seguinte: o Brasil é o segundo país no mundo que mais usa rede social, né? A média está por volta de 4 horas, 4 alguma coisinha. O grande dilema, tá? Hoje o celular é um companheiro do carro ao banheiro, né? Algum tempo atrás eu estava numa discussão e a gente estava, 3 anos atrás, e a gente estava discutindo quais as patologias que surgiriam com a hiperconectividade. Ansiedade, escrevo muito sobre isso, tem um blog tanto longevidadeprodutiva.com.br como Neurowellness, bem-estar do cérebro. Vocês vão encontrar muita coisa lá que eu escrevo sobre isso, porque eu vivi isso na minha família. E por exemplo, aí o pessoal vai virando falar patologia disso, a hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, e eu falei, hemorroida. Por quê, Gustavo? Porque as pessoas sentam no vaso para fazer o número 2 e hoje sentam, pegam o celular, entendeu? E ao invés de ser um serviço meio rápido, a pessoa fica lá 10 minutos, 15 minutos. E o corpo não foi feito para isso. Vai ter um pedágio lá atrás, né? Eu lembro do pessoal me criticando, mas isso é uma coisa estranha. Não, gente, a gente tem que entender que, como cientista, a gente tem que olhar os desdobramentos. A gente tem que olhar como o problema não é você estar usando a tecnologia muito tempo do dia. O problema é que hoje nós somos reféns de algoritmos dos engenheiros do Vale do Silício. Né? Uma coisa que exemplifica muito isso, 2026 nós estamos, assista um filme de 7 anos atrás, Dilema das Redes. Tá? Você precisa entender como o algoritmo foi construído, cada vez que você dá um like ou dislike, um gostei ou não gostei, e você interage, esse tema é relevante, porque você já percebeu que quando às vezes você fala alguma coisa, dali a pouco você está vendo propaganda. Então, assim, o celular, a gente está preparando para lançar alguns programas de detox digital. A gente hoje não consegue estar com a gente mesmo. Né? É o começo que a gente estava falando, né, Gustavo? Exatamente. E o tanto que isso impacta também, esse próprio uso das redes sociais impacta na formação da autoestima, né? Que correlaciona com essa própria dificuldade de estar só, né? E uma das coisas que é interessante, que eu acho que de senso comum a gente atrela muito ao uso das telas, das redes sociais, a um ciclo ali de só prazer, né? Como se o acesso a vídeos curtos, a certos tipos de conteúdo gerasse apenas, mexesse apenas nesse campo do prazer, e isso é como se isso fosse o suficiente apenas ali para a formação desse vício, desse hábito, né? Mas quando a gente fala principalmente do impacto dopaminérgico, né? A gente está falando do eixo motivacional, né? Então, a gente não está falando só sobre o acesso ao prazer e por isso as pessoas
acabam ficando viciadas, né, assim. Então, tem esse próprio tópico que é da motivação, e isso impacta diretamente no dia a dia, né. Então, por vezes, começa a surgir esse desinteresse por atividades comuns, às vezes uma falta de paciência, uma dificuldade de ter acesso a conteúdos longos, e se a gente vai para a realidade do trabalho, começa a aparecer sintomas muito preocupantes, né. Um deles é, por exemplo, a atenção seletiva. Então, a gente vai perdendo essa capacidade de observar o todo, né? E aí tem essa dificuldade, às vezes, de manter a concentração por um tempo maior, né? A gente pensa também, por exemplo, prejuízos na memória mesmo, né? Esse cérebro que está ali só recebendo estímulos rápidos, sem nenhum desafio, né? Ele vai reter cada vez menos informações. Então, uma pessoa que está numa atividade de risco, né? Que tem, às vezes, procedimentos complexos, que envolve 10 etapas diferentes dentro de um mesmo procedimento ali. Será que ela vai ter a mesma capacidade de execução? Será que ela vai ter a mesma confiança ali? E a gente começa a ver o surgimento de comportamentos impulsivos, né? É realmente tudo muito complexo, né? E para falar um pouquinho mais dessa complexidade da hiperconectividade, nós convidamos a Sandra Silva. E a Sandra vai contar para gente um pouquinho sobre como identificar esse limite entre estar informado e estar sobrecarregado. Vamos ouvir então o depoimento da Sandra? O sinal mais claro de excesso de informação é quando ela deixa de ajudar e começa a gerar ansiedade. Não é só sobre quantidade, é sobre efeito. Se você acorda já sentindo pressão, com a mente acelerada e dificuldade de se concentrar, provavelmente você passou do ponto. Estar informado significa ter acesso ao que é relevante para você, para sua função, para sua família. Estar sobrecarregado é consumir tudo e consumir sem filtro. A diferença, então, ela está na escolha. Uma dica prática para você: defina horários para checar notícias, redes sociais. Silencie sempre que possível as notificações fora do trabalho. Crie pequenos rituais, pausas digitais e momentos de desconexão. Isso ajuda a preservar a energia mental e a começar o dia sempre com mais leveza, de forma saudável. A informação, lembre-se, ela deve orientar e não desgastar. Ela deve ser ferramenta e não peso. Então, escolha um momento sempre para você se desconectar e percebe como a sua mente vai agradecer. É realmente muito interessante, né, esse ponto que a Sandra traz sobre a gente se desconectar um pouquinho ali da tela, né, das redes sociais, enfim. Porque tudo que a gente está falando aqui agora também me trouxe à mente a questão do paradoxo que é essa hiperconectividade. Então, por um lado é muito bom a gente estar ali tendo a oportunidade de se conectar com pessoas que estão em ambientes diferentes da gente e tudo mais, só que a gente fica ali tanto tempo conectado no digital, tanto tempo consumindo essas informações ali na internet, imersos ali nas redes sociais, que a gente acabou se desconectando da gente, a gente acabou se desconectando de quem está perto, de quem está do nosso lado. Então, como que vocês têm observado esse movimento? E o desafio, Letícia, é que foi gostoso desconectar, isso que é ruim. Porque, como o Gustavo disse, o nosso grau de satisfação de. Eu tenho um grande amigo, um psiquiatra famoso, pessoal, depois siga o Dr. Davi Vidigal, e um dos maiores especialistas em dependência química, independência, e a gente discute muito hiperconectividade. Hoje eu peso 90 quilos, mas eu pesei quase 150, fiz uma bariátrica faz 10 anos. Então, o vício, eu entendo do vício como poucas pessoas, crianças, meninos e meninas, né? Eu entendo e o vício, como hoje você tem, na dúvida, no desgaste de eu tentar criar conectividade com o Gustavo, com a Letícia, eu vou para o meu celular, é mais prazeroso, é prático. Né? E o problema é que cada vez a mensagem é mais curta. Quando a mensagem é curta, o meu cérebro retém menos informação porque ele precisa ter... o cérebro, no processo de aprendizagem, ele tem a tenacidade e a hipervigilância. Quanto mais hipervigilante eu estou... na minha época era o tempo que a gente tomava muito café com Coca-Cola e Guaraná em pó.
1991, 92. Tem alguns amigos que vão rir quando ouvir isso. Né? Aí você lia, chegava na prova, o que era mesmo? Por quê? Porque a vigilância ficou lá em cima, mas a tenacidade diminuiu. Então, hoje, a gente tem a eu não sei quantos, e assumo, tá? Eu sou um cara hiperconectado. Eu não sei quantas Reels ou Shorts eu já vi hoje. Eu gravei vídeo, revi conteúdo de livro, atendi paciente. Meu dia começa às 5, 5:30 da manhã, por opção, porque é um horário que... Né? Mas, assim, hoje, a disciplina eu não sei dizer quantos, mas a maior parte foram interessantes, mas não relevantes. Entendam isso. Interessantes, mas não relevantes. Isso chama-se algoritmo para manter você aqui. Exatamente. E um dos pontos que mais me preocupa, assim, principalmente pensando em clínica psicológica também, é o tanto que as interações humanas estão ficando vazias de elementos humanos, né? E justamente por essa zona de conforto, que é desconfortável em certa medida, né? Mas o tanto que, por exemplo, você trouxe a questão do áudio, né? Tem uma ausência ali de uma troca de olhares, de às vezes um contato físico que por vezes na interação presencial, nessa conversa, são elementos ali que são fundamentais para uma aprendizagem ou às vezes para fixar a própria memória, né? E uma das reflexões que eu fico fazendo a gente não tem expressões sociais parecidas com a dos emoticons, né? E a gente usa frequentemente nas conversas as carinhas amarelinhas e, por exemplo, uma lupa ou algo do tipo, e por vezes a comunicação ela se restringe pelo próprio emoji, pela própria figurinha, né? E que está se distanciando cada vez mais do que é uma expressão humana de fato, né? E eu entendo que isso impacta diretamente também, não só na percepção do outro, mas na percepção de si. Porque é nisso que a gente vai achando formas de esquivar dos pontos desconfortáveis da relação que você trouxe, né, doutor Jô? Que a relação humana ela não é feita só do conforto, é o desconforto. E às vezes é o desconforto que mobiliza a aprendizagem, é o desconforto que mobiliza a gente para um cenário diferente, né? E a tecnologia, nesse sentido, essas formas de comunicação levam a gente mais para o ponto de conforto, que acaba gerando um isolamento, propriamente dito, né? Perfeito, é encontrar o equilíbrio, né, gente? É um pouco disso que o Gustavo estava falando. A gente teve muitos benefícios, a gente tem tido muitos benefícios dessa conectividade do digital. Então, hoje você consegue manter contato com pessoas que estão longe de você. Eu tenho amigas que eu mantenho a relação ali porque a gente tem essa possibilidade do online, mas também a gente conseguir encontrar estratégias para que a gente possa administrar, né, esse uso dos dispositivos, do celular, e para a gente conseguir manter esse equilíbrio de ter essa presença digital, mas de também ter essa presença, offline, né. O que que você pensa sobre isso, doutor? É tão fenomenal o que você está dizendo, que o Gustavo comentou e que você comentou agora. Eu anotei aqui, eu estou buscando as anotações. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente considera que o maior acompanhante do idoso é a Alexa, porque ele conversa com a Alexa. Ele está sozinho. A gente está sendo bombardeado com a quantidade de informação e a internet é uma terra fantástica de conteúdos excepcionais de um bando de maluco, né? Então, o nosso desafio é ser seletivo, é entender que eu posso utilizar isso para a construção e o desenvolvimento e não apenas para distração. Eu acho, sabe, Gustavo e Letícia, que essa é a grande questão. A pessoa pode, bom, vamos lá, nesse nosso podcast vai ter 20, 30, 40 minutos, não sei o tempo que ele vai durar, né, com o pessoal todo que vai fazer edição. Mas a pessoa, por que eu vou ouvir o Jô, o doutor Jô, o Gustavo, a Letícia, se eu posso estar ali no toque-toque, no outro? Por que eu vou refletir por uma coisa que me causa dor? Né? A gente está lançando agora, dentro do hiperconectados.med.br, uma avaliação que não existe hoje, um protocolo de avaliação
mundial para diagnóstico de hiperconectividade, tá? Até minha última pesquisa. Existe sim para diagnóstico de déficit de atenção. Vocês têm dúvida que eu tenho déficit de atenção, gente? Eu estou me concentrando aqui na maior, tá? Na maior disciplina do mundo. E que eu brinco, se não fosse o sargentão da minha mãe, da dona Geni, seria complicado. Então, a tecnologia não é o problema, e sim como nós usamos, né, Gustavo? Exatamente. E ouvindo você falar, eu fiquei pensando numa reflexão que vai até para um campo mais filosófico, mas que talvez a saída seja exercitar a própria liberdade, sabe? Eu acho que, por vezes, a gente pensa em liberdade com fazer o que se tem vontade, né? Ou seja, eu tenho vontade de pegar o celular, e às vezes até as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Poxa, para que eu vou me preocupar em ter uma rotina, em marcar horários, sendo que eu quero fazer o que me der na telha, né? Por assim dizer, né? Mas quando a gente pensa em liberdade, é, não é sobre fazer o que quiser, mas sim ter esse poder de reflexão e escolher o que fazer. E quando a gente pensa nas redes sociais, por vezes a gente não está no poder da escolha, né? A gente está no automático ali mesmo. Então, é uma reflexão de, será que a gente está exercitando a liberdade, simplesmente seguindo a vontade de estar conectado, de ter acesso às redes sociais? Ou a gente exercita a liberdade quando a gente consegue parar e pensar, poxa, eu preciso disso agora? Ou quando a gente consegue pensar a longo prazo nas consequências, né? Então, é um pouco paradoxal, mas eu acho que diz exercer a liberdade mesmo, o poder de escolher e não simplesmente fazer pela vontade de fazer, né? É um pouquinho daquilo que a gente estava falando sobre o vício, né. Então, será que eu tenho essa liberdade de pegar meu telefone ali a qualquer momento, entrar nas minhas redes sociais a hora que eu quiser? Ou será que eu já estou nesse modo automático, né, como o Gustavo falou, que eu peguei ali o telefone, entrei nas redes sociais, quanto mais eu fico, mais eu quero ficar. Então, da gente entender também, né, conseguir diferenciar. Será que eu estou acessando ali o meu dispositivo, ou será que eu entrei numa rede social porque eu quero ter algum tipo de informação, ou eu já estou nesse modo que eu entro, acessei, quanto mais eu fico, mais tempo eu quero ficar, e ali eu perco a noção do tempo, passei horas e horas e horas, e aí quando eu vejo a bateria do telefone já acabou, e aí é quando você lembra que você tem que levantar para ir no banheiro. Letícia, eu vou dizer para você que a resposta é 2. Nenhum viciado vira e fala, eu sou viciado. Né? O Gustavo é psicólogo, ele vai entender o que eu estou dizendo. O primeiro princípio, o primeiro ponto básico para a gente poder tratar qualquer dependente é ele reconhecer o vício. Isso eu falo da tecnologia, do alcoólatra, do dependente da cocaína, da heroína, do crack, da comida. Eu trato muito com vício em comida. Quando eu desenvolvi o conceito de emagrecimento cerebral, é uma coisa que eu vivo todos os dias. Não existe ex-viciado, existe viciado em tratamento. Então as pessoas acabam entrando, Letícia, você foi muito feliz no argumento, pelo automático. Então a pessoa não vai falar, não, eu não sou. Eu criei aqui um quiz e submeti algumas pessoas que eu conheço, que convivem comigo. E eu sei que elas são viciadas em tecnologia. Eu sei que elas são viciadas em rede social. Ninguém assumiu. Uma das perguntas era, você deixa de fazer, de estar com a família para estar na rede social? Não. Eu sei que deixa. Você protela o tempo das suas atividades para estar na rede social? Não, eu sei que protela. Então não tem reconhecimento. Eu gostei muito do ponto que o senhor trouxe, doutor, que é a questão de muitas vezes a pessoa não identificar que ela está nesse vício, né? Então, em alguns momentos, as pessoas de fora conseguirem perceber antes que existe essa situação. E a gente sabe também da questão da consciência, né? A partir do momento em que você tem a consciência de uma situação, você consegue dar o próximo passo para melhorar essa condição. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual que é a importância, de a partir do momento em que você identificou que está nesse vício, qual a importância de buscar ajuda? E também qual é a importância de ter ali uma rede de apoio nesse momento? O primeiro problema que a gente tem, Letícia, é que a maior parte das pessoas, a gente tem muito pouca tecnologia, muito pouca informação para lidar com esse vício. Né? Tudo muito novo. Né? Então,
eu estou preparando um programa agora, olha o desafio de um detox digital. O que eu tenho que fazer para uma criança é diferente do adolescente, que é diferente do adulto, da primeira fase até os 35, 40, que é diferente do adulto dos 40 aos 55, 60, e é diferente da pessoa com mais de 60 anos. Eu tenho um paciente que é viciado em tecnologia e não usa e-mail. Porque alguém, quando instalou o celular dele, colocou o e-mail, mas ele fica nas redes sociais. Então, assim, o sistema de recompensa dele é ativo, ok? Todo viciado, se ele deixar de ser viciado numa coisa, ele tem que tomar cuidado para não viciar em outra. Você encontra isso, você tem ideia assim, você tem pessoas que operam, fazem bariátrica, como eu, e existe uma estatística das pessoas que se tornam alcoólatras ou dependentes químicas. É muito pouco, mas acontece. Por quê? O caminho do vício. Tem gente que fala assim, eu defendo muito a cirurgia bariátrica como uma ferramenta, não uma solução, porque o vício continua. Por isso, Gu, eu criei emagrecimento cerebral. Se não mudar o cérebro, se não entender que você é um viciado... Gente, o gordo não gosta de comida, ele gosta de comer, Letícia. Super interessante essa reflexão. E partindo assim do que você trouxe, eu acho que a gente tem até uma oportunidade de fortalecer também o tanto que é importante as pessoas buscarem algum tipo de tratamento, sabe? Independente dessa identificação, às vezes, porque tem esse período de negação, né? Não sou viciado, mas, por exemplo, os nossos próprios empregados mesmo, familiares, sejam próprios, sejam empregados próprios, terceiros, hoje a gente tem vários tipos de iniciativas super interessantes dentro da empresa. Então, a gente tem 2 psicólogos que ficam disponíveis ali ao longo da semana para algum tipo de acolhimento psicológico, para um tipo de conversa. A gente gosta de deixar claro que a gente não faz um processo terapêutico interno, sabe? Porque é algo mais complexo, é a longo prazo. Mas já deixo um convite também para os nossos empregados que estão ouvindo a gente, às vezes familiares também, de buscar saber melhor dessas ferramentas também. Então, além desse apoio dentro do site, a gente tem 2 plataformas online gratuitas também para os empregados, para que eles possam fazer algum tipo de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Então, eu gosto de falar que, na dúvida, procura alguém para conversar, né, doutor? Então, Gente, incrível, é uma verdadeira aula que a gente está tendo aqui agora, né? Se dependesse de mim, do Dr. Jô e do Gustavo, eu tenho certeza que a gente ficaria horas e horas aqui conversando, mas eu realmente preciso caminhar para o encerramento do nosso episódio. E aí eu gostaria, então, Gustavo, Dr. Jô, de ouvir de vocês. Qual é a mensagem que vocês querem deixar para as pessoas que nos escutam, para que elas possam começar aí esse ano com mais presença e com cuidado com a saúde mental? eu acho que o ponto principal que eu deixaria de reflexão é realmente a gente começar a refletir mais, buscar formas de sair desse automatismo, desse modo automático. Eu fiz a reflexão sobre liberdade antes. Eu acho que uma outra reflexão interessante é sobre o próprio ócio, né? A gente fala de ócio produtivo, tanto que um tempo sem o fazer pode ajudar no fazer depois, né? E então, o que eu gostaria de deixar de reflexão é isso, para que cada pessoa olhe para a própria rotina mesmo, faça essa pergunta, né? Eu estou exercendo a minha liberdade, né? Ou estou seguindo hábitos de forma automática, né? Eu me sinto no controle, mas acabo sendo controlado o tempo todo. E a gente está em janeiro, né? Há várias reflexões sobre o janeiro branco, e eu gosto muito desse termo de presentear-se, né? Porque tem esse duplo sentido mesmo de se colocar no momento presente, né? Que acaba que o excesso de conectividade tira a gente do momento presente, tira a gente da realidade presente, né? Então, eu gosto desse termo porque a gente pode se presentear, né? Então, assim, tanto se colocar no momento presente, olhar as coisas ao redor, buscar ter mais contato físico com as pessoas e de presentear também no sentido de que acaba que são um presente verdadeiro para a gente, né? É gratificante também, por mais que possa parecer um caminho inicialmente desconfortável, à medida que gera frutos também, a gente vê o tanto que a gente estava abdicando de coisas que são essenciais para a nossa vida, né? Tem uma frase que eu sigo como tema da minha vida já há algumas décadas,
que é ouse fazer da sua vida uma vida extraordinária. E extraordinário, Letícia, Lelê, não é o melhor que ninguém, mas é a minha melhor versão. É o quanto eu agrego, o quanto eu aprimoro, porque eu acho que o ser humano nasceu para o crescimento, né? Eu sempre brinco que qualidade de vida é uma mentira, a gente tem que focar no bem-estar. É como eu consigo estar bem enquanto trabalho para transformar sonhos em realidade, enquanto eu vivo pelo meu propósito. Esse propósito não é necessariamente dinheiro, reconhecimento, né? Então, hoje a gente está se acomodando, porque é tanta distração, Gustavo, Letícia, que a gente perdeu o propósito, né? Então, quando eu me pergunto o que eu quero fazer, de que forma eu quero fazer, alguém da minha equipe hoje cedo falou, você desmarcou tal coisa. Eu falei, não, gente, eu adorei o tema, vamos voltar no podcast sim, porque a gente tem que cada dia mais compartilhar a imagem que a gente pode mais. E não é eu ser melhor que o Gustavo, eu ser melhor que a Letícia ser melhor que o Gustavo ser melhor que a Letícia, Gustavo ser melhor que... Não é isso. É eu me entender como indivíduo, o que eu sei e o que eu não sei, o que eu pergunto, esses dias eu estava brincando, eu adoro inteligência artificial, então ela pode te ajudar a transformar o mundo ou entorpecer o seu. Ela pode te ajudar a criar negócios, desenvolver, absorver conhecimento, ou ela pode te ajudar. Eu tive uma discussão recente, não vou citar os nomes, que falam que a inteligência artificial não é arte. Falei, engraçado, quando a gente estava na sala de aula, Gustavo, e o cara sabia mais a matéria que a gente, ele era mais ou menos inteligente que a gente. Não era mais inteligente? Eu já coloquei teorias minhas para IA, estão publicadas, que ela me deu respostas que eu nunca tinha feito esse cruzamento. E é fantástico, cara, é fenomenal. Porque ela cruza coisas que, uau, eu não tinha tido essa percepção. Então, aí entra a história de simplesmente eu estar gastando tempo com besteira ou eu estar fazendo upgrade. Então, esse mundo vai ser composto das pessoas que estão fazendo downgrade ou upgrade. Como eu acredito no upgrade, o sinônimo disso é fazer da sua vida uma vida extraordinária. A tecnologia está aí para você transformar o mundo de uma forma positiva e construtiva. Use a tecnologia para construir e não para destruir. Sua mente, seu corpo e o nosso planeta. Perfeito. E o nosso convite é esse, né? Para que a gente possa olhar para esse equilíbrio entre a conexão digital e essa conexão com o essencial, né? Essa conexão com nós mesmos, com quem está do nosso lado, seja a nossa família, os nossos amigos, para que você possa olhar com atenção para a sua saúde mental, olhar para a sua saúde de uma forma integral também, que a gente tenha plantado aí essa sementinha para o cuidado com o ano inteiro e para que você possa começar aí o ano com essa segurança de dentro para fora. Então, muito obrigada mais uma vez, doutor Jô e Gustavo, por participarem dessa conversa com a gente. Foi muito inspirador, foi um prazer dialogar aqui, bater esse papo com vocês. E para você que nos escutou até agora, siga o Conversas que Inspiram na sua plataforma preferida e continue acompanhando com a gente os assuntos que estão transformando o futuro dos negócios. Um abraço e até a próxima.